Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para a nossa aula, que essa será especial, será a revisão para a nossa prova. Então, começando, a gente vai falar sobre o princípio multiplicativo, certo? Eu coloquei alguns exemplos e com isso vai ajudar vocês a ter a base para fazer a prova. No primeiro ele diz o seguinte, no primeiro exercício: quantos são os números de pares de 3 algarismos e começados por um algarismo ímpar, né? Então ele quer um número pares, né, de 3 algarismos, só que começados com números ímpares, certo? Então, primeiramente, a gente vai ter que saber o seguinte caso, que eu tenho 5 números pares, né? E o 0, né? 0, 2, 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Deixa eu fazer aqui novamente. Eu tenho 5 números pares. 6 e 8. E 5 números ímpares, né? 1, 3, 5, 7 e 9. Ok? Só lembrar isso aqui. Eu tenho 5 números pares e 5 números ímpares. Então, ele diz o seguinte. Primeiramente, esse algarismo, esse número tem que começar com um número ímpar. Certo? Com um número ímpar. Logo após esse número ímpar, o último número ele tem que ser obrigatoriamente par. Certo? Então, vamos entender aqui. Como o exercício pede, esse primeiro número aqui ele tem que ser ímpar, certo? E como ele quer o número par, obrigatoriamente esse último número aqui tem que ser par. Esse número do meio pode ser qualquer um dos números, certo? Entre par e ímpar pode ser qualquer número. Então, como o primeiro tem que ser um número ímpar, eu vou ter quantas opções aqui, ó? 5 opções, ok? Então já coloco 5 aqui. Esse número do meio, ele pode ser qualquer número. Lembrando que o exercício ele não disse para repetir ou não. Então nesse caso pode haver repetição, certo? Eu vou ter 10 números, né? 5 pares e 5 ímpares, eu vou ter 10 números para colocar aqui nesse número central. O final, como ele tem que ser par, só pode ser 5, certo? Ou seja, por que 5? Porque eu tenho 5 números pares, certo? Lembre-se disso. Após isso, só fazer a multiplicação, né? A multiplicação entre eles. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 5 dá 250. Então eu tenho 250 possibilidades de escrever um número com 3 algarismos, certo? Começando com números ímpares e terminando com os pares. Então a primeira questão, muito fácil, né? Na segunda, ele diz o seguinte: vamos supor que uma fábrica produza motos de tamanho grande, médio e pequeno, com motores 125 ou 250 cilindradas de potência, ok? O cliente ainda pode escolher as seguintes cores, que é preto, vermelha e prata. Então ele quer saber o seguinte, ó, quais são as possibilidades de venda que a empresa pode oferecer. Então, primeiramente, ele disponibiliza 3 tamanhos, né? Grande, média e pequena. Ok? Então eu tenho 3 possibilidades aqui de tamanho. Depois, ele diz que os motores são 125 ou 250. Eu vou ter o que? 2 possibilidades, certo? Depois, ele falou as cores, que é preto, vermelho e prata, né? Vou colocar PR aqui, prata, que também são 3 possibilidades. Então ele pergunta:
de quantas maneiras essa fábrica pode vender a moto com essas possibilidades aqui, né? Então eu vou ter 3 tamanhos vezes os motores, que são 2, vezes as cores, né, que são 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então eu vou ter aí 18 possibilidades, ok? Muito simples essas questões de princípio multiplicativo, ok? É só prestar atenção no que o enunciado diz. No terceiro caso, ele diz o seguinte: Juninho brincava com um dado e notou que também possuía uma moeda em seu bolso. Como era um garoto muito esperto e amava matemática, decidiu descobrir quantas possibilidades de resultados distintos há ao lançar uma moeda e um dado. Qual foi o número corretamente encontrado por ele? Então, para esse caso, eu vou ter a seguinte forma. Na moeda, eu tenho duas faces, cara, né, ou coroa, certo? Coroa eu vou colocar dessa forma. E no dado, eu vou ter 6 possibilidades. Aqui eu tenho 2 possibilidades, ok? No dado eu vou ter 6 possibilidades, devido às 6 faces que esse dado tem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu tenho 6 possibilidades de dar a resposta nesse dado, certo? Com isso, eu posso fazer o seguinte caso, ó. Se eu tenho 2 possibilidades na moeda, cara ou coroa, né? No dado eu vou ter 6 possibilidades de cair um número, uma face de 1 a 6. 2 vezes 6, 12 possibilidades, ok? Então, ele vai ter 12 possibilidades aí de cair cara e algum número aqui, ou coroa e algum número aqui, ok? Após isso, a gente começa na área de radiciação. Então, analisem direitinho aí de que forma aparece a radiciação. Eu vou ter o radical, né, que é o símbolozinho, como vocês podem ver aí. N é o índice do radical, os valores que N pode obter, aliás, índice seria o grau da raiz, certo? Para melhor explicar, o índice é o grau da raiz. E X o radicando dessa raiz, certo? O que seria isso? Vamos lá. No primeiro exercício ele diz o seguinte, ó: determine os radicais em forma de potência e os radicais equivalentes à potência. Então, como isso? No primeiro caso, eu vou ter lá raiz, né? Raiz de 12 elevado a 20, certo? Raiz de 12 elevado a 20. O índice aqui, que seria o valor n, né? Ele não aparece. Mas por que não aparece? Porque quando não aparece o valor no índice, subentende-se que ele está uma raiz quadrada. Subentende-se que aqui eu tenho o 2, certo? Então, eu posso escrever dessa forma, lembrando das propriedades que a gente viu. 12, né? O expoente do número ele passa para esse lado, só vou copiar. E o índice, que é da raiz, ele passa dividindo a potência desse número, beleza? Só que aqui eu tenho o quê? 12 elevado a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Então vai ficar 12 elevado a 10ª potência, certo? Então perceba que eu passei o número em radical para notação de potência, certo? Na letra B, ele diz lá raiz de 35 elevado a 11, certo? Elevado a 11. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, né? 35, vou repetir o expoente desse 35. O índice aqui também é o 2, certo? Quando não aparecer o índice, subentende-se que é 2. E dividir esse 11 por 2, ok?
Na letra C, ele dá lá 47, né? Aonde o expoente dele é 1 elevado a 1 sobre 2, né? 47 elevado com o expoente 1 sobre 2. 1 meio, né? Isso daqui eu posso escrever da seguinte forma, né? Eu sei que esse é o índice da raiz, ok? O índice da raiz. Vou colocar raiz. O índice da raiz é 2, né? 47. E qual é a potência aqui, ó? O expoente do número que está dentro da raiz? É 1, certo? Então perceba o seguinte, ó. O 2 é o índice da raiz. Eu sei que vai ser uma raiz quadrada, né? Vou repetir o 47 dentro da raiz. E o número de cima é o expoente desse número que está dentro da raiz. Isso daqui ficaria dessa forma, né? Ó. A raiz quadrada de 47, ok? Na letra D, ele dá lá raiz cúbica de 24 elevado à sétima potência, ok? Novamente vou repetir aqui o 24, né, no lado de fora, 24 e o expoente. O índice dessa raiz agora é 3, ó. O índice é 3. Então 3 passa dividindo esse 7, ok? Muito simples, né? Na letra E, ele dá lá, ó. Na letra E, 100 elevado a 5 quartos, ok? Vocês têm que lembrar o seguinte caso, ó, que esse número aqui, ele é o índice da raiz, né? Então, eu vou ter uma raiz quarta de 100 elevado a quem? A quinta, ok? Muito simples, é só prestar atenção nesses casos, ok? No exercício 2, ele diz o seguinte: simplifique os radicais e efetue as operações. Então, na letra A, certo? No radical da letra A, ele diz o seguinte, ó: raiz de 2 mais raiz de 32, ok? O que eu posso fazer aqui? O seguinte caso: a raiz de 2, se eu fizer a decomposição pelos primos, vai dar raiz de 2, né? Mas eu posso decompor esse número aqui, 32, certo? Então eu posso decompor ele dessa forma, ó. Por 2, 32 por 2, 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 é 4. E aqui dá 1, certo? Certo, aqui embaixo. Então perceba lá que eu posso escrever esse número dessa seguinte forma. Deixa eu fazer de vermelho. Raiz de 2 mais raiz de... Como é uma raiz quadrada, eu posso juntar isso por pares, ó. Então fica esse com esse e sobra esse. Vai ficar como? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, né? É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Coloquei ele em pares, né? Só que, como esse número está elevado ao quadrado e esse está elevado ao quadrado e o índice da raiz aqui é 2, eu jogo esses dois números para fora, né? Então esse aqui vai cortar com o da raiz e esse aqui vai cortar com o da raiz, restando apenas esse 2. Então 2 vezes 2 raiz de 2. Então perceba que esse aqui eu não joguei para fora porque ele não está elevado ao quadrado, certo? 2 vezes 2, 4, vai ficar raiz de 2 mais 4 vezes raiz de 2, certo? Beleza. Agora, para finalizar, é só fazer 4 mais 1, né? Subentende-se que aqui é multiplicado por 1, ok? Multiplicado por 1. 4 mais 1
5. E vou repetir a raiz, ok? Então, a resposta seria 5 raiz de 2, ok? Na letra B, é o caso semelhante, a mesma coisa, certo? Só que agora eu tenho a raiz quadrada de 27 mais raiz de 3. A raiz de 3, novamente, se eu for fazer a decomposição por primos, vai dar a raiz de 3. Beleza, então não vamos mexer nele. Mas podemos mexer na raiz de 27, certo? A raiz de 27 seria o quê? 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então eu tenho 3 elevado ao cubo, né? Só que a raiz aí é quadrada, então eu vou ordenar em pares igual a letra A. Como a raiz é ao quadrado, eu vou ordenar por pares, né? Como fica isso? Da seguinte forma. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Como vocês estão vendo aí. Mais raiz de 3, certo? O quadrado, o expoente do número 3 aí, que é o 2, ele vai cortar com o índice da raiz, jogando esse 3 para fora da raiz, certo? Então vai ficar 3 raiz de 3 mais raiz de 3, certo? Fazendo a soma, 3 mais 1, 4, e vou repetir a raiz de 3. É a mesma forma da letra A, ok? Beleza? Na terceira atividade, ele diz o seguinte: Sebastião comprou um terreno e percebeu que as medidas estavam em forma de radiciação, como mostra a figura, certo? Então vamos lá. Ele comprou um terreno desta forma, certo? E percebeu que essa medida veio com esse valor, 216, raiz de 216, a raiz cúbica, né, de 216 metros, beleza? Primeiramente, eu posso fazer a decomposição, né, por primos. Esse número, ele é divisível por 2, né? Por 2. Vai dar 108, ok? 108. 108 também ele é par, é divisível por 2. E vai dar 54, ok? 54 também é divisível por 2, certo? Por 2. Que vai dar 27, certo? 27 não é mais divisível por 2, mas é por 3, né? Por 3 vai dar 9, ok? 9 também é divisível por 3, certo? Por 3. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Beleza? Então, essa raiz cúbica de 216 pode ser escrita dessa forma. Então vamos lá. A raiz cúbica de 216, eu posso escrever ela dessa forma. Perceba que o índice agora aqui é 3, né? Então eu tenho que agrupar eles 3 a 3. Então esse aqui e esses aqui, certo? Então vai ficar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, certo? Lembrando lá das propriedades, aonde diz que isso daqui cancela os expoentes dos números, vai restar, só vai nos restar isso daqui, ó, 2 vezes 3, que é 6, ok? Então, essa medida do terreno de Sebastião é 6 metros, ok? 6 metros. Percebam que é fácil, é só utilizar os recursos que a gente já viu nas aulas anteriores. Agora a gente vai trabalhar um pouco de sistemas de equação. Lembrando que essa parte da equação a gente vai trabalhar as equações do primeiro grau com duas incógnitas, ok? No primeiro caso ele diz o seguinte, ó: Célia sacou R$110 em um caixa eletrônico. Essa quantia era composta por cédulas de 10 e 20 reais, em um total de 8 cédulas, ok? Qual dos sistemas abaixo permite resolver esse problema?
Então percebam aí que ele não quer cálculo, ele só quer que você ache o sistema que representa essa questão, certo? Que representa o que está escrito no enunciado. Então vamos lá. Primeiramente, eu sei que as notas foram de 10, então para 10 eu vou colocar como x. Para o 20 eu vou colocar o y aqui, então vai ficar 10x mais 20y, que é igual a R$110, certo? Só que ela quer saber quantas notas de 10 e de 20 ela tirou para que dê os 110. E viu que o total de cédulas foram 8, certo? Então, eu tenho que x, representando as cédulas de 10, mais y é igual a 8, certo? Então, as cédulas de 10 mais as cédulas de 20 são iguais a 8 cédulas. Coloquei aqui e já achei a minha equação, né? Que seria a letra B, ok? Muito simples essa questão aí, ok? No segundo caso, ele diz o seguinte: em uma praça há 18 crianças andando de bicicleta ou de skate. No total, há 50 rodas girando pela praça. Quantas crianças andam de bicicleta e quantas andam de skate? Essa questão também é muito fácil, certo? Então eu tenho crianças andando o quê? De bicicleta, né? Mais as crianças que andam de skate, certo? Que dá um total de 18 crianças, certo? Só que ele diz o seguinte: há um total de 50 rodas lá. 50 rodas. Girando, né? Lembrando que a bicicleta ela vai ter o quê? 2 rodas, né? Então, 2B. O skate, 4 rodas. Então, 4S. Isso tudo é igual a 50. Ok? Aqui, você pode fazer ou pelo método da substituição ou da adição, certo? Qual o intuito do método da adição? É cancelar um desses daqui. Então vamos lá. Numerando aqui as equações, né? 1 e 2. Vamos multiplicar essa primeira equação por menos 2. Ok? Por menos 2. Mas por quê, professor? Vamos ver. Ó. Menos 2b, né? Menos 2 vezes b, menos 2b. Mais e menos, menos. Menos 2 vezes s vai dar menos 2s, né? Que é igual a menos 36. A de baixo eu só vou repetir, né? Só estou repetindo, ok? Que é igual a 50, ok? Aqui, ó, eu vou ter o seguinte caso: menos 2b mais 2b, cancela, vai dar 0, né? 4s menos 2s vai ficar mais 2s, que é igual 50 menos 36, que vai dar 14, né? Positivo. Lembrando que aqui é positivo, porque o sinal do maior é positivo. Da mesma forma aqui. Beleza, agora ficou fácil, né? Ó, 2s igual a 14. Isolo o s, repete o 14 e o 2 ele passa dividindo 14. Então s é igual a quanto mesmo? Ó, a 7, né? Então eu sei que aí eu tenho um total de 7 skates, beleza? Para saber a quantidade de bicicletas é só substituir aqui. Eu vou usar a equação número 1. B mais S, que é igual a 18. Vou usar a mais fácil, né? Que é a equação número 1. B, aonde estava o S eu vou colocar o 7, que é igual a 18. Vou repetir o B. O 7 está positivo, ele passa para o outro lado, negativo. 18 menos 7. Então B é igual a 11. Então temos um total de 7 skates e 11
bicicletas, ok? Só lembrar isso daí, muito fácil. Vamos lá para o terceiro exemplo, né? Então ele diz, ó, essa daí o camarada tem que analisar direitinho. Vamos lá. Um supermercado adquiriu detergentes nos aromas limão e coco, certo? A compra foi entregue embalada em 10 caixas com 24 frascos em cada caixa. Então, eles embalaram 10 caixas, só que com 24 frascos em cada caixa. Sabendo-se que cada caixa continha 2 frascos de detergente, a mais no aroma limão do que no aroma coco, certo? O número de frascos entregues no aroma limão foi. Então vamos entender lá. Eles fizeram a compra dos detergentes no aroma limão e coco, né? Embaladas em 10 caixas, só que cada caixa com 24 frascos. Só que depois eles perceberam o seguinte, que havia 2 frascos de detergente de limão a mais do que de coco, certo? Então vamos armar essa equaçãozinha. Primeiramente, eles têm os detergentes dos aromas limão e coco, né? E em cada caixa tem 24, certo? Ok? Só que ele diz o seguinte, ó. Ele vai ter 2 frascos de detergente no aroma limão a mais do que o de coco. Então posso fazer isso, ó. Certo? Mais o coco. Beleza, eu já posso fazer o cálculo aqui, ó. Mas como isso, professor? Porque ele diz lá no enunciado, ele já diz no enunciado. O detergente de limão, ele tem 2 frascos a mais do que o de coco. Então eu tenho 2 a mais do que o de coco, certo? Usando isso daí, na equação aqui, ó, vamos colocar como equação 1, né? Ele vai ter L mais C, que é igual a 24, certo? Aonde tem L, eu vou colocar esse valorzinho aqui, ó. Esses valores aqui, ó. Certo? Então vai ficar 2 mais C, né? Mais C, que é igual a 24. Então, onde tinha L, eu botei esse valor, 2 mais C. O C já era da equação, igual a 24. Só repetir. Aqui eu vou ter 2 mais C dá 2C, que é igual a 24. Ok? 2C é igual 24. 2 está positivo, ele passa para cá, negativo, certo? C é igual a 24, ou 20, vamos fazer, né? 24 menos 2, 22, dividido por 2, certo? Então C é igual a 11. Então eu tenho 11 detergentes de coco, certo? Vamos lá. Já que eu achei que os detergentes de coco são igual a 11, eu vou usar a equaçãozinha número 2 agora, certo? Aonde os detergentes de limão é igual a 2 mais C, certo? Então, os detergentes de limão é igual a 2 mais... Só que quem é C? É 11, né? É 11. Então, os detergentes de limão é 2 mais 11, que é igual a 13. Ok. Terminou? Terminou ainda não. Perceba aí que não tem nenhuma um dos quesitos aí que responde essa questão. Só que no início ele diz o seguinte: elas são embaladas em 10 caixas, né? Então eu posso fazer aqui L é igual a 13 mais o 10. De onde saiu esse 10? Das 10 caixas onde são embaladas, certo? Isso daqui tem um valor de 130, certo? Ou vezes, né? Desculpe, vezes. Então L é igual a 13 vezes 10, que é 130. Ok? Beleza? Então, é só isso, galera. Boa sorte nas provas e atenção redobrada.